Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu sou José Daiane Rocha, psicóloga, mãe atípica e apaixonada pela causa do autismo. E nesse episódio especial eu trouxe uma convidada que eu tenho muito apreço por ela, que é a Lara Andrade. A gente já se conhece há algum tempo, a gente foi colegas de escola, de colégio, de ensino médio. E eu estou muito feliz de poder reencontrar ela, para ela vir aqui falar um pouquinho da história dela com relação ao autismo, os estudos que ela vem desenvolvendo, os projetos que ela está envolvida. A área de estudo dela, né, a gente vai falar muito sobre a questão da inclusão, que ela tem muita propriedade para falar sobre isso. E eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho para vocês. Oi, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Lara, sou pedagoga, sou mãe atípica também e estou aí nessa luta de ativismo pela causa, porque é uma luta diária e tudo que a gente puder fazer para acrescentar, para agregar, a gente está aqui para isso. Então, Lara, como eu falei, a gente já se conhece há um tempo, Sim. né? Colegas de escola. É bem interessante que a gente passou anos e anos sem ter contato nenhum. E, de repente, quando a gente voltou a ter contato, foi justamente sobre isso, porque, assim, a gente acabou meio que descobrindo que as duas eram mães atípicas e isso acabou que reuniu, né, de novo. Como é que, assim, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, muito legal saber dizer, olha, a gente tem alguns pontos em comum, né, depois de tanto tempo sem se ver. E como é que foi para você, assim, esse reencontro? Então, eu lembro exatamente desse dia, né? Foi incrível, porque mais precisamente em 2007, né? Nós nos conhecemos e perdemos contato, a vida seguiu e já depois de adultas a gente se encontrou e, por coincidência, a gente se encontrou na instituição que nossos filhos faziam acompanhamento. E foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma sensação de acolhimento, né? Que é, poxa, você me entende de alguma forma, então vamos trocar ideia, vamos conversar e pronto. Desde então a gente vem trocando essa experiência, essa vivência e foi incrível, muito bom. Você é uma pessoa muito envolvida na causa, eu ando acompanhando. Eu acompanho principalmente questão de redes sociais, que você está sempre envolvida ali, participa de palestras, faz ativismo, redes sociais, assim, de forma bem ativa. Você está sempre trazendo temas sobre autismo, debatendo, falando sobre a questão da inclusão, lutando por direitos, a questão da solidão da mãe atípica também. E como o que é que você tem desenvolvendo agora? O que é que você tem estudado? O que é que você tem se aplicado mais dentro dessa esfera? Então, eu acho que a importância da gente ter voz, sabe? Eu me coloco no lugar de muitas mães que não têm oportunidade nem espaço de falar, sabe? De poder expor o que passa, o que sente. Então, eu tô ali, eu sempre falo que a minha vida profissional hoje, tudo que eu venho me dedicando, tudo que eu venho fazendo, não é só por meu filho, né? É por várias outras mães, porque eu vejo, né? Eu estou dos dois lados, eu estou na prática e na teoria, né? Então, tudo que eu venho buscando aprender, né? Eu sempre estou buscando repassar e aprender também, porque é sempre uma troca, né? Nunca eu passo por uma experiência sem aprender mais do que eu estou repassando. Então, eu acho que chegar até onde eu cheguei com o projeto que é o Além do Autismo, né? Que é a minha página, que o intuito é realmente ir além do autismo, né? Então, a gente procura sempre estar repassando informações, né? Escrevo alguns artigos, vou buscando levar essa informação, que muitas vezes parece coisas óbvias, mas não é. Porque até o óbvio também precisa ser falado, precisa ser explicado. Às vezes o que é óbvio pra gente não é pra outra pessoa, Exatamente. né? Até pra gente que vive a maternidade atípica. Eu mesma, antes de ter o autismo presente na minha vida, eu não tinha muita informação, eu não tinha ideia do que era de fato, né? Então, eu acho que o intuito você não precisa ter
o autismo presente ali na sua vida para você saber sobre ele, porque ele está ali, em todo lugar. E é uma coisa que, de certa forma, acaba unindo, porque às vezes, como você falou, né, tem coisas que parecem óbvias e para outras pessoas não são. E é de se pensar que muitas pessoas ali estão começando a descobrir o que é autismo, ou então não tem tanto acesso à informação, e é muito importante ter uma voz assim, né, falando, trazendo, que tem um pouco mais de acesso à informação, que fale para essas pessoas de uma maneira que elas entendam, que vá atrás, que represente, né? Então, dessa forma, o trabalho que você desenvolve é muito importante. Com certeza, porque foge muito do que a gente vê na TV e até muitas vezes de uma forma romantizada, sabe? Você ter alguém como referência que tá ali vivendo no cru mesmo o que é a maternidade atípica e muitas vezes maternidade solo também. Então, quando estou nesse lugar de fala, eu estou representando muitas mães, muitas mulheres que vivem dessa forma. Então, assim, é mais inspirador, mais ainda, ter esse papel. Então, o nosso tema de hoje, que a gente vai falar, é relacionado à inclusão. E, assim, como você, na sua vida, tanto acadêmica, profissional, como na sua vida pessoal, como é que você notou a importância de trabalhar e de falar sobre esse tema? Então, eu vejo que é muito comum com a confusão que existe no ambiente escolar entre incluir e segregar, né? Porque muitas vezes acontece que o seu filho, a criança, está aqui participando. Né? Já teve episódios de ter uma professora que fez questão de mostrar para mim que a atividade que estava sendo passada para o meu filho era a mesma que estava sendo passada para os outros. Assim, como se fosse uma forma de falar, eu estou fazendo a mesma coisa. Só que acaba que não é. Porque passar a mesma atividade que está passando para as outras crianças para o meu filho, mas ela está adaptada de alguma forma? Ele tem alguma dificuldade de cumprir, de fazer essa tarefa? Então, muitas vezes não tem essa preocupação, entendeu? Então, incluir é muito mais do que ter igualdade. Não, tem que ser adaptado, sabe? Então, desde sempre que eu entrei na pedagogia, eu fui percebendo isso e fui pensando, o que é que eu posso fazer? Né? O que pode ser mudado? Então, é importante essa pauta de o que é que eu posso fazer para que essa atividade seja adaptada para essa criança, para essa pessoa. Né? Então, não é só colocar ali. É importante adaptar de alguma forma. E isso é uma coisa que que eu vejo, né, na minha vivência e nas pessoas à volta, até em discussões mesmo na internet, é que teve uma lei que ela é muito importante, que a escola ela não pode impedir a matrícula da criança. Porém, após a matrícula da criança, ali tem todo um caminho para ser percorrido que nem sempre é tão simples assim. Às vezes é a questão da criança estar ali na sala, mas ela não está sendo integrada. Às vezes a criança, como você falou, né, recebe a mesma atividade e a gente sabe que as dificuldades que uma criança autista tem para aprender, para desenvolver, não é a mesma da criança neurotípica. Então, assim, é a mesma atividade, mas o nível de dificuldade acaba sendo outro, né? Ou então também tem aquele fenômeno de tipo, ele tá aqui socializando, mas ele não aprende não, então deixa ele só pintar um desenho enquanto a aula continua, dá um brinquedinho para ele e deixa ele quietinho ali. Isso é muito comum. Deixar ali na zoninha de conforto, né? Tá ali, então... Ele não aprende não, deixa ele quietinho. Então, é aí que é o ponto, né? O que é que eu posso fazer diante disso? É importante o profissional que está na sala de aula, que está ali no ambiente, pensar o que pode ser feito com aquela situação, né? Existem crianças que, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de ficar na sala, de permanecer na sala. Então, tem um ambiente ou tem algum lugar que essa criança gosta de ficar, especificamente. Então, poxa, o que pode ser trabalhado ali? Né? Vamos tentar adaptar aquele lugar para que ali eu possa chegar com alguma atividade, mas não só deixar, sabe? Não é só largar, deixa, sabe?
É isso que é muito difícil. E também tem toda uma questão maior, porque às vezes a criança ela não quer ficar na sala, mas é porque tem algum estímulo ali que está incomodando, né? É um barulhinho, é, sei lá, uma luz piscando, é excesso de informação, sabe, nas paredes, alguma coisa. E eu acho que tem que ter uma sensibilidade muito grande de quem está ali para observar o que será que está fazendo essa criança não querer estar aqui dentro. Será que talvez um fone abafador de ruído ia ajudar? Será que sentar um pouco mais perto do quadro ia ajudar de alguma forma? Será que ele participar de uma turma menor vai ajudar? Isso. Então, é exatamente aí que a gente tem que ficar atenta à individualidade de cada aluno, né? Porque cada um vai ter as suas questões, né? Então, alguns podem ter uma hipersensibilidade maior, outros já nem tanto. Alguns vão conseguir socializar mais, gostar de estar ali no meio das brincadeiras das outras crianças, outros já nem tanto. Então, não é porque aquele aluno já não gosta muito ou quer ficar recluso que a gente precisa pegar ele, colocar no cantinho e deixar lá, né? Falar, é porque ele só gosta de ficar assim. Então, a gente pode trabalhar isso, né? O que pode ser adaptado para que isso não seja deixar ele ali como uma forma de segregação mesmo, né? Tá ali na sala, mas ele só gosta de ficar ali, então deixa ele lá. Então, é preciso pensar, olhar para todos com as suas individualidades, né? Porque cada um vai ter a sua. Tem como generalizar isso. E é muito importante levar isso em consideração, porque eu sempre gosto de falar que existem várias formas de aprender, né? Tem gente que aprende vendo, ouvindo, escrevendo, fazendo. E assim, pode ser que uma pessoa ela não vá aprender escrevendo o que está no quadro, mas ela está ali ouvindo e está prestando atenção em tudo e está aprendendo da forma dela, né? Exatamente. E também a comunicação verbal, ela não é a regra para que seja o único meio, né, de comunicação. O Anthony, por exemplo, ele tem uma memória visual muito boa, né? Ele não lê nem escreve, mas ele conhece todas as cores, todas as formas, todas as letras. Ele entende os comandos, compreende. E não é porque ele não está ali escrevendo ou lendo, né, ou tendo uma comunicação verbal clara, que ele não esteja se comunicando. Muito pelo contrário, ele está tendo a forma dele de se comunicar, de se expressar, né? Porque isso existem várias formas e meios para isso. Agora, falando um pouquinho da relação com a escola e os alunos. Na minha vivência como mãe, tanto quando meu filho era criança, como agora ele é adolescente, eu noto que, às vezes, os colegas, os alunos, eles têm interesse de incluir aquele aluno, outros não, né? Mas, muitas vezes, a escola não consegue facilitar esse processo por causa de uma bagagem que essas crianças trazem de casa, no sentido de que, às vezes, os pais, as mães, sem informação ou com preconceito ou capacitismo, eles podem dizer assim, olha, não fica junto não dele, ele tem problema. Olha, não fica perto não. Ah, esse menino, não fica ali não, junto com ele. Não brinca, não interage. E até na forma mesmo de passar informação. Às vezes a criança pergunta, por que meu coleguinha ele faz esse barulhinho? Por que ele mexe as mãos desse jeito? E muitas vezes o adulto, em vez de explicar, ele pode falar, não fala isso não, olha, ele é autista, não fala não. Isso acaba gerando um medo, um receio, e até com que as crianças e adolescentes elas acabem reproduzindo, sabe, esse preconceito, esse capacitismo. E assim, você como profissional, você acredita que não só tentar trazer os alunos neurotípicos para conversar sobre esse tema, mas trazer os pais desses alunos, se isso é uma opção ou se é uma coisa muito distante de acontecer, se é um pouco mais difícil trazer esses pais para essa discussão desse tema. Seria o ideal, né? Mas muitas vezes a gente não encontra a brecha necessária, né? Porque muitos não estão ali abertos a essa informação ou a
questionar sobre isso, mas é muito necessário, né? Porque nem todos eles vão ter a informação ali clara ou por questões de não conviver, de não ter ali por perto, né? Que é justamente esse ponto que eu busco trabalhar muito, né? Que é levar informação, independente se você tem algum familiar que tem autismo, né? É importante que a informação ela viralize, que ela chegue em todos os lugares. Então, é muito necessário que os pais eles tenham a mínima ideia, né, de uma forma didática, sabe? Seria necessário, sim, que a escola ela trabalhasse nisso, porque é muito duro como mãe também ver na própria escola questões de preconceito, sabe? De ver o seu filho sendo destratado ou excluído de alguma forma só por ele ter autismo, né? Então, é muito necessário que tenha essa troca. Com relação à adaptação dentro das escolas, como é que funciona? Geralmente, você, quando você está ali trabalhando no dia a dia, porque assim, a visão de profissional é uma, de mãe é outra, você consegue ter esses dois conhecimentos dentro dessa área, você consegue ter a visão tanto de mãe como de profissional. Então, assim, como é que funciona essa questão da adaptação na sala de aula e o que você acha que seria importante que viesse a acontecer, mas às vezes não acontece? Existe a sala de recursos, né? Em cada escola. E nem todas, já infelizmente, era para ser algo que era para ter em todas mesmo, sem exceção. Mas a sala de recurso, ela é um ponto muito importante, porque ela tem diversos estímulos. Então, é uma liberdade que a gente dá para o aluno, que ele possa identificar aquilo que ele vai gostar, que ele vai estar ali interessado. Então, a gente presta atenção nisso, por quê? Porque a gente, através desse interesse, trabalhar em cima desse interesse e também levar para a sala de aula. Que a sala de recursos já está falando, é um recurso, né? Ali é um suporte. Então, daquele suporte, a gente leva para a sala de aula. No caso, na sala de recurso, fica um profissional da psicopedagogia, que já tem a especialização de trabalhar a psicologia com a pedagogia. Então, fica mais fácil para que ele tá ali manuseando a situação e leva para a professora. Então, aí acontece essa troca. Então, o que pode ser feito, né? Então, é importante que tenha essa comunicação, que tenha esse interesse também do profissional, sabe? Participar, para que ele possa, na sala de aula, colocar a tarefa, a atividade para todas as crianças e já saber como pode levar para aquela criança específica, para aquele aluno específico. Então, como eu falei, né? É algo específico e individual. Então, cada aluno vai ter o seu estímulo. Aí, através daquele estímulo, o profissional trabalha em cima dele. Entendeu? Dentro da sala de recursos, pelo que eu entendi, o aluno ele vai lá explorar o lugar, fazer as atividades, aí o profissional ele vai ali observar como aquela criança, o que é que ela gosta, como que ela interage mais e vai ter essa conexão, essa conversa com o professor na sala de aula. Aí, uma dúvida que eu tenho é se esse trabalho da sala de recursos ele é um trabalho mais voltado para questões, por exemplo, de, sei lá, coordenação motora, se a criança, sei lá, brinca mais com, sei lá, com Lego, se ele gosta mais de massinha, se ele gosta mais de, sei lá, de um livro colorido, desse tipo de coisa, ou se, por exemplo, a atividade da sala de recurso, ela tem conexão direta com o que é trabalhado na sala de aula. Por exemplo, digamos que a criança esteja trabalhando leitura na sala de aula. O que vai ser trabalhado na sala de recurso também vai ser a questão da leitura? Na verdade, era para ser essa extensão, né? Porque seria muito mais proveitoso. Mas nem sempre é assim, né? Não é uma regra que seja.
Muitas vezes, na sala de recurso, acontece o estímulo de ou de algo que já é presente ou novos estímulos. Então, existe a questão sensorial, né? Tem o estímulo verbal. Então, é trabalhado muitas coisas, o que não deixa de ser imensamente importante também. Então, necessariamente não existe essa extensão, sabe? Pode ser, sim, trabalhado, depende da comunicação que o profissional da psicopedagogia tenha com o profissional da pedagogia, né? Se eles tiverem uma comunicação, pode sim, né? O professor fala, olha, eu estou com dificuldade nessas questões com o meu aluno, trabalha isso com ele na sala de recursos, né? Para que possa ser estimulado alguma forma, algum meio que eu possa pegar essa atividade e trabalhar com ele, né? Então, seria muito, muito mais importante se existisse sempre essa extensão. Mas o fato de não existir também não desmerece, né? Porque na sala tem vários outros estímulos, né? Então, podem ser descobertos novos, ou como pode ser trabalhados os que já têm ali presentes, né? Então, é relativo essa questão de ter essa extensão. Muitas vezes tem, muitas vezes não tem. Pelo que eu entendi, pode haver ou não essa conexão direta, mas o que é trabalhado lá na sala de recursos acaba somando de alguma forma, porque a criança ali vai trabalhando, brincando e aprendendo ali, né? Que, por exemplo, como alunos do terceiro, quarto ano, eles já estão trabalhando a escrita, por exemplo, né? Já tem atividades passadas no quadro. Então, aí tem o aluno que ele tenha algumas limitações e ele não vai acompanhar, não vai escrever. Então, na sala de recurso, isso é trabalhado e adaptado, porque ali o profissional do terceiro, quarto ano não vai estar com brinquedos ou com objetos que são trabalhados mais na alfabetização, sabe? Uhum. Então, na sala de recurso, isso é adaptado, né? Para que o aluno vá para a sala com essas questões que possa adaptar. Então, tudo se resume à adaptação, né? A sala de recurso, ela tem esse papel importante de adaptar, observar, o aluno pode evoluir. Agora, eu queria falar um pouquinho também sobre em relação que você tem o seu projeto, né, que é o Além do Autismo, que você está sempre postando coisas, escrevendo textos, você tá indo em eventos, você dá palestra, você faz todo esse trabalho de conscientização que é para o público em geral, que não é tão voltado apenas para a questão da escola. Então, assim, como é que surgiu e no momento atual, assim, o que é que você vem trabalhando dentro desse projeto? O Além do Autismo, ele começou, né, como uma página pessoal mesmo. E quando eu decidi criar o Além do Autismo, foi exatamente, literalmente, como diz o nome, né? Para conseguir ir sempre além. Então, meu ponto inicial foi, poxa, eu posso pegar essa situação e transformá-la em algo não tão sofredor, sabe? E solitário, porque é importante frisar o quanto é solitário, né? Você, como mãe atípica, sempre tá ali dando conta de tudo. Então, eu fui buscando formas de expandir isso, de transformar em informação, né? Então, o projeto, além do autismo, eu tenho alguns artigos, alguns textos publicados, que é numa revista digital, que é a revista Mães que Escrevem. Então, já foi outro projeto muito bom, porque é um lugar de voz. Então, se a minha voz ela está indo a outros lugares, se ela está indo além daqui, então eu estou fazendo o trabalho certo, sabe? Então, isso é muito renovador, porque, poxa, eu não estou fazendo tudo em vão, né? Isso está indo para algum lugar. Então, trabalhar no projeto Além do Autismo está indo sempre além e trazer mães também para o meu projeto, que foi o último, que foi na pandemia, que foi quando eu decidi o que podia ser feito, né? Então, eu pensei, poxa, além do autismo, existem também as mães,
né? Então, no mês da conscientização do autismo, ao invés de focar somente no autismo em si, eu posso falar das mães, porque é muito difícil encontrar lugar que elas tenham voz, que elas tenham espaço. Então, foi quando eu decidi falar sobre as mães das crianças que eu já tinha feito matérias outras vezes. Então, dar esse lugar para elas, eu via, sabe, como elas ficaram felizes de poder compartilhar, de falar a história delas. E é muito importante não só, assim, a mãe ela poder falar, como também poder ouvir outra mãe falando. Porque, como você falou, a questão da solidão da mãe atípica é palpável, sabe? Na minha experiência, que já faz algum tempo, sabe? O Lucas já vai estar caminhando para 15 anos. Na minha época, eu não sabia que era autismo, não vi encanto nenhum. A primeira vez que eu vi foi quando o Lucas foi diagnosticado e também ninguém à minha volta sabia. Nesse tempo, eu acho que a gente já não tinha mais contato. Então, eu só vim quando eu encontrei você, que eu soube que você também era mãe de autista. Para mim, eu fiquei muito feliz de saber, olha, tem outras pessoas próximas que conhecem um pouquinho. E como você falou, é um pouco complicado. A gente vive numa sociedade que o cuidado é naturalmente assim jogado nas costas da mãe. Então, assim, e muitas vezes é independente dessa mãe ela ser solo, não sabendo que a experiência da mãe solo é 1000 vezes mais sobrecarregada do que de uma mãe que não é solo. Mas mesmo mães que mantêm um relacionamento com o pai dos filhos, a gente sabe que a responsabilidade é da mãe. O pai ali pode dar uma ajuda, entre muitas aspas, ajuda, mas a responsabilidade acaba sendo da mãe. Essa mãe, sem querer, ela acaba se anulando. Muitas vezes você tem mães que são casadas, que vivem, né, com seu companheiro, com sua companheira, e tá vivendo ali, sozinho, do mesmo jeito, na questão da maternidade. Então, Lara, o nosso papo foi bem legal até aqui. Infelizmente, a gente já está chegando no finalzinho do episódio e eu queria que você deixasse um recadinho não só para as mães, né, como também para os profissionais da pedagogia. O que você fala para eles de conselho, de dicas? Que recadinho você deixa para eles? Bom, primeiro eu agradeço muito o convite. Foi um prazer estar aqui, você como profissional e minha amiga também, né? Então, o que eu gostaria de falar, o que eu sempre falo, é sobre a importância de ouvir, né? Acima de tudo, ouvir as mães, ter empatia, sabe? Porque só a gente sabe o que a gente enfrenta, os desafios que a gente enfrenta. E no lugar de mãe, no lugar de profissional, de existir a inclusão de uma forma geral, sabe? Que a segregação ela não seja confundida, que a criança, que o aluno, ele está ali, ele está participando, ele pode participar, ele pode ser incluso, sabe? Existem formas de adaptar, de acolher. É só buscar, sabe? Buscar conhecimento, buscar novas possibilidades. É essa palavra que eu gosto muito de usar. Possibilidades, né? Então, a gente está aqui, a gente segue na luta, a gente segue com a informação. Espero que tenha sido uma forma didática, né? E a gente está aqui também para continuar aprendendo. É uma troca, vai ser sempre uma troca, né? Não esperem ter uma pessoa com autismo do seu lado para entender sobre autismo. Busque o conhecimento. Tá ali, tá tudo tão acessível, sabe, hoje em dia. Então é isso. Que a gente possa ganhar mais voz e espaço como mães, mulheres e profissionais. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Estou muito feliz de ter gravado com você. Inclusive, gostaria de ter gravado antes. Já vou deixar o convite aberto se você quiser voltar várias vezes. Trazer... E a gente tentou bastante. Trazer temas específicos, então a gente pode conversar. Eu gostaria muito de que você voltasse outras vezes. E também gostaria que você deixasse para o pessoal os meios de te contactar, redes sociais, e-mail, o que você quiser. Sim.
Podem dar uma olhadinha lá no Além do Autismo, que é Além do Autismo, _, que é no Instagram. E lá pode entrar em contato comigo. Tem alguns posts, né, sobre conscientização, né, informações bem didáticas, bem divertido também, porque foge muito não foge muito, aliás, da parte profissional. Então, mães, pais, amigos, qualquer pessoa que queira, né, saber mais um pouquinho sobre autismo, sobre o dia a dia, né? Então, pode ir lá seguir Além do Autismo, _ lá no Instagram e entrar em contato comigo para qualquer coisa. Então, o episódio de hoje está acabando. Eu estou muito feliz que vocês ficaram comigo até aqui e quero convidar vocês também, quem me acompanha apenas no YouTube, fique sabendo que você está perdendo metade da diversão, porque tem vários episódios que são só em áudio que ficam disponíveis nas plataformas de música. O podcast Contra Controle, atualmente ele está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Cashbox, no Amazon Music. Eu acho que eu falei tudo. Então, segue a gente no Instagram, @podcastcontracontrole, no TikTok também, @podcastcontracontrole. Tem o meu Instagram pessoal, que é @jrocha.pc. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.